Rapaz, vamos lá, o estudo aí de mais um capítulo, capítulo 10 do livro de Êxodo, Shemot Yod, no Yod Shemot, vamos falar assim. Então, a gente vai se aprofundando, né, na história. O faraó aqui está começando a receber os impactos, né, das suas negativas, e a palavra de Deus nos ensina algumas coisas importantes e a gente precisa aprender com eles o tempo todo, né? Mas vamos ler o capítulo, o que é que diz aí o texto, que diz assim: "E depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e de tuas filhas as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor." Bom, esse trecho aí eu acabei não passando, né? Que coisa. Oh, meu Deus. Pronto, tá aí, gente. Ai, meu óculos ele tá precisando já uma pequena reforma, mas tudo bem. Vamos lá. A gente acaba se preocupando somente com o trabalho e acaba esquecendo as coisas importantes. Então tá aí o texto que eu li, vou dar uma lidinha de novo. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes os ouvidos de teus filhos e os filhos dos teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Deus aqui ele já está no nível de paciência com Faraó bastante esgotado, né? Faraó já tinha ultrapassado todos os limites, desde o quinto mandamento, que Faraó endurecia o coração, e aqui Deus começa a falar que está endurecendo o coração dele. Agora, para quê? Para mostrar, para provar, não, que Deus não precisa provar nada para ninguém, mas para revelar o seu poder para Faraó. Então, uma coisa que eu acho que aqui o português perdeu na tradução, a gente encontra no versículo 1, na tradução que diz assim: ó, depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó. Na verdade, esse texto lá no hebraico está escrito: vem ao Faraó, que é como se Deus estivesse ou no local onde Faraó estava ou dentro de Faraó. É algo assim bem interessante, porque quando ele fala endurecia o seu coração, então a gente percebe que aí há uma ação de Deus no sentido de promover realmente um endurecimento no seu coração, promover uma ação que lhe seja danosa, vamos falar dessa maneira, e que proporcione de fato algo que realmente seja uma mudança dentro de Faraó. Percebe isso? Esse texto deixa explícito essa ideia. E quando você lê essa palavra vem, fica mais claro isso, né? Então a gente começa a se questionar a questão o fato de Deus alterar ou não, mudar ou não o coração de pessoas. E a gente percebe aqui que no caso de Faraó, ele tinha algo a fazer. Para mim, eu entendo isso como um processo de revelação de quem ele é, para identificar, para mostrar dentro de Faraó assim a sua capacidade de ação, a sua capacidade de movimento mediante a sua soberania. Uma coisa que Deus raramente faz, mas que ele tem poder para fazer, né? Que raramente ele fez. Muitos textos dizem que Deus direciona o coração dos reis, e a gente percebe que existe sim dentro desse aspecto aí. Mas aqui tinha um propósito claro, e o propósito claro era, em primeiro lugar, para que contes nos ouvidos de teu filho e do teu filho e do filho de teu filho, como agi severamente com os egípcios, e meus sinais coloquei nele, e saberão que eu sou o Senhor, que eu sou Rachei, né? Então aqui a gente percebe que há um propósito de revelação, de glorificação, meio fora do nosso contexto de entendimento, mas que dá a entender que o objetivo é esse, que a glória do Senhor se revele. Então vamos lá para continuar a leitura. Aí o texto fala o seguinte nos versículos 3 em diante: e assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus,
Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Olha só essa palavra aí que Moisés já começa a colocar. Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Vou continuar aqui a leitura. E cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante do que escapou e que vos ficou da saraiva. Também comerão toda árvore que vos cresce do campo e encherão as tuas casas e as casas de todos os seus servos e as casas de todos os egípcios, os quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, essa palavra que Moisés dá aí já é uma palavra na qual ele já não mais não mais admite a discussão. Né? Então ele entra e ele fala até quando você não vai se humilhar, se submeter ao Senhor. Né? Então aquela questão toda, quanto tempo ainda você vai ter esse coração duro de negar o poder, a grandiosidade do Senhor? Se você continuar se recusando a liberar o meu povo, amanhã uma praga de gafanhoto vai entrar aí e vai comer o que restou da saraiva. Ou seja, houve a saraiva, que foi a 7ª praga, aquela saraiva, uma chuva de granizo com fogo, ou seja, além do granizo havia também a tempestade elétrica, que essa tempestade elétrica queimou muitas árvores, queimou muitas plantações, destruiu muitas casas. E aí o que ficou, que sobrou ainda, Moisés afirma que vai vir agora uma praga de gafanhoto e vai acabar com tudo. Ou seja, o que tinha sobrado, certo, vai ser destruído, né? Vai ser realmente devastado, vai ser eliminado. E aí, o que acontece? No versículo 6, ele vai e termina isso aí e simplesmente vai embora. Ele não ouve mais Faraó. Ele só larga lá a palavra e vai embora. E aí é que começa, então, a argumentação do povo egípcio que já estava desesperado. A Bíblia diz, e os servos de Faraó disseram-lhe, até quando este homem nos há de ser por laço? Deixai-os ir, os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Deixai-os ir, os homens, para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide e servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha só, Faraó chama Moisés e diz, ide e servi ao Senhor vosso Deus. Agora, quem é que você vai deixar ir? Aí Moisés responde a ele. Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Então eles disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que mal há diante de vossa face fazer isso. Né? Aí o versículo seguinte diz assim, não será assim. Aí Faraó falando, olha só, Faraó assim, então lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Então, como se houvesse maldade em Moisés. Não seja assim. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a sua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva. Você vê que aparentemente Faraó libera, mas há um detalhe. E que detalhe é esse? Os escravos de Faraó, eles já estavam desesperados. Eles até quando esse homem será para nós por laço, por tropeço, né? Mas só que eles ainda, como eles tinham muita preocupação com que o fato da economia deles ser sustentada, né, pelos egípcios,
ou pelos hebreus, perdão, pelos escravos, esse era o sistema econômico dele. Se os escravos fossem embora, se os hebreus fossem embora, quem iam fazer o serviço pesado? Né? E aí, então, eles não queriam liberar, mas eles abriram uma concessão aí. Eles não estavam entendendo ainda que o problema não era Moisés, mas que o problema era Faraó. Então eles disseram para Faraó: até quando este homem será por laço? Até quando será isto para nós por laço? Então envia as pessoas que servirão a Hashem, o rei deles. E ainda não saberás que pareceu Mitzraim, né? Então aí Moisés voltou para eles, e aí na negociação com o Faraó, versículo 8, diz que Faraó pergunta quem é que vai com ele. Aí Moisés fala: todo mundo vai. Aí o Faraó diz assim, para ele, né? Que vai enviar a ele e as crianças, né? E que era para ir todo mundo. Mas só que Faraó disse que não era para ser dessa forma. Entendeu? E não era para ser dessa forma, que era somente para ouvir os homens, para ir os homens e mais ninguém. Certo? Quando ele fala assim: conforme enviarei vós e as vossas criancinhas, vede que mal está frente à vossa face. Eu digo: você está levando as crianças, você está com maldade, Moisés. E aí depois você não vai levar, não vai ser desse jeito não, você vai levar somente os homens. Ou seja, Faraó ele mudou a ordem, mudou a situação, e aí Deus viu que o homem realmente estava sem querer de jeito nenhum liberar, e mandou que Moisés liberasse a praga do gafanhoto, né? Aí os versículos 13 e 14 já dizem assim. O 13 e o 14 já dizem assim. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes, nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Versículo 13 e 14. E o versículo 15 diz assim: porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva, nem do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Olha aí o desespero. Agora, pois, peço-vos que perdoai o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Observe como Moisés ele tinha realmente um coração compassivo. Quando Moisés libera a praga, subiu o gafanhoto de todo canto e cobriu tudo. O texto diz que cobriu o olho de toda a terra e escureceu a terra. Então era como se não desse para se ver mais nada. Houve uma treva gigante, toda folha verde, tudo que era verde de árvore, tudo foi destruído. Quando o Faraó viu essa situação, então ele correu desesperado. Né? Ele correu desesperado para chamar Arão e disse: pequei contra o Senhor e vosso Deus, a vós, eu te peço agora que me perdoe, eu errei, eu estou equivocado, eu aceito o meu erro, eu quero que agora que eu seja perdoado. Então o Faraó realmente estava numa situação de desespero, e Moisés, ele era bondoso de coração, e a Bíblia diz que ele saiu da presença de Faraó e suplicou a Hashem, né, a Deus, né, ao Senhor. E aí a Bíblia fala o seguinte: olha só a ação de Deus. Da mesma forma como ele trouxe, ele levou princípios bíblicos. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, ele trouxe um vento oriental que trouxe os gafanhotos. Agora ele traz um vento ocidental.
um vento ocidental. E esse vento ocidental leva os gafanhotos. Levantou e lançou, e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o tempo do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Observe como Deus ele está agindo no coração de Faraó. Mas dessa vez havia um propósito. Anteriormente, o propósito era somente libertar o povo. Dessa vez aqui, havia um propósito de revelar-se a Faraó. Né? De revelar-se a Faraó. Isso é aquela situação que Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus ele quer revelar-se para alguém, ele permite que coisas que a gente estranha aconteçam, justamente para que essa revelação venha. Né? E agora, como endureceu o coração, mais uma praga ia ser lançada. E a gente vai ler aqui agora essa praga, a nova praga, que está a partir do versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o Egito, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que coisa tremenda essa, né? E aí, então Faraó chamou Moisés e disse: ide e servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vós vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocausto, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, que daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos ao Senhor. Porém, endureceu o coração de Faraó e esse não deixou ir. Então, essa é a parte final já desse capítulo, ainda só tem mais alguns versículos, mas é importante que aqui a próxima praga foi uma escuridão tão densa durante 3 dias, que essa escuridão poderia ser tocada, de acordo com a tradução em português, ela podia ser tocada, apalpará uma escuridão. Está escrito no hebraico assim: disse Rachém a Moisés, estende sua mão sobre os céus, e será escuridão sobre a terra de Israel, e apalpará uma escuridão. Então podia ser tocado. Tem algo assim estranho, algo realmente muito complexo, algo muito duro, né? de se compreender o que estava acontecendo ali, mas estava acontecendo. Então estava realmente, de fato, acontecendo, e Moisés e Faraó estava em desespero, e o Senhor diz que Deus endureceu o coração dele porque tinha uma última praga, e dessa última praga ela revelava inclusive o propósito de Deus para toda a humanidade, que era a Páscoa, através primeiro dos judeus e depois através de Jesus Cristo. E aí diz Faraó: vai-te de mim, guarda-te, mas não vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Aqui ainda não era a fase final, havia endurecido o coração, mas não era só isso não. Faraó queria também que o gado não fosse. Moisés disse: nenhuma unha ficará. Isso é extremamente marcante, porque Moisés queria deixar claro para Faraó que o tempo do povo hebreu no Egito tinha acabado. Não havia mais lugar para ele permanecer lá, e que ele deveria, de fato, ir embora de forma definitiva. E dessa forma a gente conclui aqui o capítulo 10 do livro de Êxodo. E o capítulo 11 agora vai passar uma fase importante, um momento importante, que é o que nós vamos ler agora para ter uma profundidade nesse aprendizado. Bem, então que Deus abençoe e até o próximo capítulo. Deus abençoe.